sábado, diante do Cruzeiro, o Vasco mudou o time titular pelo 8º jogo seguido no Brasileirão. Mas as trocas não têm refletido em campo e a equipe segue na zona de rebaixamento. São Januário, onde muitas vezes o Vasco conseguiu se impor mesmo nos piores momentos, tem sido o lugar no qual o time não consegue vencer e nem fazer gols. O último gol do Vasco em São Januário foi do Pedro Raul no dia 9 de março contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. Em jogos oficiais, além do empate contra o ABC de Natal em 0-0, que eliminou o time da Copa do Brasil, foram mais 4 derrotas por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro. Bahia, Santos, Goiás e Cruzeiro. O Vasco não está conseguindo administrar essa pressão de uma torcida machucada e cada vez esse tempo é mais curto e ela vai perdendo paciência, joga mais pressão sobre o time. O sentimento também é de muita vergonha, eu estou aqui envergonhado e todos ali dentro do vestiário também estão. O passado a gente não vai mudar, o futuro nosso está intacto e nós podemos fazer diferente. Com o jogo contra o América Mineiro adiado, o Vasco só volta a campo no dia 23 contra o Atlético Paranaense em São Januário. Mais uma vez com portões fechados. Uma nova chance para voltar a comemorar gol em casa. E o Vasco anunciou agora há pouco o volante chileno Gary Medel, com contrato até o fim do ano que vem. Falando de Vasco da Gama, o Alfaro, treinador argentino, que o Vasco estava sondando, negou a proposta do Vasco. Deu lá suas justificativas. Ele disse primeiro que ele estava analisando, avaliando, deve ter olhado para a situação atual do Vasco, para o elenco e etc. E isso não é cravado, mas eu estou tentando... Se o cara fala que vou pensar e desiste, alguma coisa fez desistir, né? Negou e o Vasco segue sem treinador e dentro de uma lógica, se não tem treinador, não dá para trazer reforço, né? Porque isso não faz sentido nenhum. E ontem, no Mundo GV, o Felipe Maestro, que fez um ótimo trabalho no Bangu por 2 temporadas dentro da realidade, das dificuldades dele, bateu um papo com a gente. Eu perguntei para ele fiz para ele a pergunta que todos os vascaínos que eu conheço fizeram. O Felipe, mesmo o Vasco nessa situação difícil, assumiria o Vasco se chegasse o convite da 777, do Abel, do Luiz Melo, etc. Felipe respondeu para mim ontem à noite. Felipe, hoje, aceitaria um convite do Vasco para trabalhar lá? Mesmo nessa situação, com 9 pontos, mesma pontuação do Lanterna? Não vejo problema nenhum em não trabalhar no Vasco. Para mim, seria uma convocação, né? Assim, sou treinador de futebol, amo o que eu faço, me preparei, estudei, assim, procuro sempre ver futebol para a gente estar sempre evoluindo. Assim, é óbvio que com o Vasco, meu nome sempre vai estar vinculado pela história que eu tenho, mas não vejo problema nenhum. É óbvio que é um momento muito delicado, onde a minha história com o Vasco ela pode ser jogada, né? Um risco grande, mas não tem como falar não pro Vasco, assim, em relação a um dia trabalhar. Acho que se não acontecer agora, não tem problema nenhum. Acho que em algum momento da minha carreira vai acontecer, se não tenho pressa. Legal. Assim, pela história, pelo que eu venho me preparando, um dia vai acontecer. Se vai ser hoje, ano que vem, daqui a 5 anos, não sei. Assim, mas é uma vontade sua, um sonho teu. Eu acho que vai acontecer. E aí, senhores? Eu acho... Por favor. Você mais experiente. Ixi, aonde, velho? Não, mais experiente. Ele está como comunicador mais tempo que eu. Mas a sua opinião a gente já sabe, de fato. Sim. Quero saber do Rob. Eu acho que seria uma opção excelente para o Vasco. Eu acho que o Felipe transpira Vasco da Gama. Acho que o Felipe ia trazer para os jogadores do Vasco, para o elenco do Vasco, uma visão e uma forma de mostrar o que significa treinar um clube do tamanho do Vasco, como poucos treinadores poderiam trazer nesse momento. Eu acho que torcer para que a proposta seja feita, né? Ele já falou que aceitaria se a proposta fosse feita e eu acho que o Vasco teria muito a ganhar com isso. E aquela coisa que você falou, né, Tia, de conhecer o torcedor, o diretor, o vestiário, o Vasco, ter a tolerância maior do que outro treinador que vai chegar. Eu, sinceramente, eu não consigo ver um motivo para não ser o Felipe hoje, porque os dirigentes da 777 estão chegando agora, no voo agora à tarde, ao Brasil, para tomar essa decisão. Caraca, quer o contato? Tem aqui no meu Zap.
Também Eu tem. passo. A gente passa, tranquilo. Mas Não é isso? outra coisa legal que ele falou, que é a preocupação dele, que ele não tem também receio nem medo, é em relação ao que ele já representou pelo Vasco, o que ele já conquistou, e se ele não fizer não conseguir fazer um bom trabalho, de sujar a imagem dele. Felipe, fica tranquilo quanto a isso, que a tua imagem como ídolo, como jogador, ninguém vai apagar a sua história. O que você fez e representou e conquistou pelo Vasco, isso ninguém apaga. Isso você vai fazer uma nova história se caso aconteça a convocação, o convite para você assumir o Vasco daqui para frente. Muito bem. Muito bem. João Lidington. Rapaz, uma última informação. A gente vai falar de Botafogo. Vasco já trouxe o Medel, de 35 anos, zagueiro volante que desce o porrete, e agora tem interesse no Lucas Prato, ex-River Plate. Esse é o Medel, forte, já estava tomando o Tchugari ontem, esse é dos nossos. Não tem problema nenhum também, né? Tá de folga, não estava fazendo nada. Tem que tomar um negócio. Lucas Prato, ex-River Plate, etc. Atacante, jogou no São Paulo, faz gol, mas também já não é mais um garoto. Rob Porto. Matador, né? A gente conhece o potencial do Prato, é o jogador que ali dentro da área define. Agora que essa questão, né? Será que ele está bem fisicamente? Vai se encaixar dentro desse esquema de um novo treinador do Vasco, né? Vai brigar. Eu acho que já chega ali para aquela questão, né, de posicionamento ali na frente, de fazer com que os atacantes do Vasco também percebam que vai ter alguém mais brigando por aquela posição. Mas são boas contratações. Eu acho que o Vasco precisa de gente realmente para brigar ali no meio de campo, para ser uma força mais defensiva e ter alguém definidor na frente. Agora, eu tenho receio do Lucas Prato. Ele já teve no futebol brasileiro, jogou no São Paulo, não foi bem. Sim. Né? E era mais novo, é um jogador que tem experiência e tudo, mas tem que primeiro definir o treinador para saber o modelo de jogo que ele vai atuar, para ele poder ver se encaixa ou não encaixa o Lucas Prato ali. Se for um Dorival que joga com 2 atacantes, pode jogar Pedro Raul e Lucas Prato. Se bem que não dá, porque jogou 2 porque o Gabi saia da área toda hora. Ali não, ali são os 2 de área, né? O que é isso aí? Sem técnica. Vagabundo não perdoa não, pô. Vagabundo faz placa, vagabundo faz isso aí, mas... Ô, senhor! Pô, liga pro Felipe, pô! Ontem eu botei assim, quem que é o Felipe no Vasco bota a Cruz de Malta no podcast? Meu irmão, tudo vermelho. Aquele emojizinho da Cruz de Malta. A gente fica na torcida, o Felipe já deu a luz verde, falou, só me ligar que eu vou. Tomara que o Abelão, que conhece muito bem o Felipe, né? O Luiz também, enfim, o Brax, todo mundo. Bom,